Então vamos aos exemplos. Aqui eu tenho uma notícia em forma de infográfico, tá? Ela vai transmitir uma informação Covid-19 no Paraná, as cidades com casos confirmados, os casos que foram confirmados, os casos suspeitos, as mortes. Então eu tenho uma notícia em forma de infográfico. Esse texto, ele já ficou velho? Esses dados ainda são os mesmos dados de hoje? Então, ele vai trazer uma informação, ele já ficou velho, e uma informação de forma breve e objetiva, ou seja, é uma notícia. Segundo exemplo, a Alemanha proíbe encontros com mais de 2 pessoas contra o coronavírus. Título, subtítulo, linha fina. Restrição não vale para quem vive na mesma casa ou para reuniões de trabalho, se necessárias. A Alemanha proibiu encontros com público com mais de 2 pessoas no país. Pessoal, vamos lá. Que fato aconteceu? A Alemanha proibiu encontros em público com mais de 2 pessoas. Onde esse fato aconteceu? No país. Por que esse fato aconteceu? Foi uma medida para lutar contra a propagação do coronavírus. Quando esse fato aconteceu? Neste domingo, dia 22. Observem que eu tenho aqui lá no primeiro parágrafo e um pedacinho no terceiro parágrafo de todas as informações básicas que devem conter no lead. Eu considero apenas esse primeiro aqui como lead do texto. Aí, qual que é a informação? A proibição de encontros públicos com mais de 2 pessoas. Observem que aqui, eu vou até mudar de cor, eu estou continuando a informação. A determinação não se aplica a pessoas que moram na mesma casa. Eu dei um critério a mais do que já me foi informado no lead. Tá? Então, o lead é esse pedaço o qual nos informa todas as informações básicas. A partir do segundo parágrafo, geralmente, a partir do segundo parágrafo, eu já tenho as informações que são secundárias, que completam, que dão mais detalhes às informações do lead. Então, nesse caso, o primeiro parágrafo corresponde ao lead. A Alemanha proíbe encontros com mais de 2 pessoas contra o coronavírus. Título: restrição não vale para quem vive na mesma casa ou para reuniões de trabalho se necessário. Presta atenção que restrição não vale para quem vive na mesma casa ou em reuniões de trabalho. Completa o título. Completa uma informação que foi dada no título a fim de atrair mais o leitor. E o restante do texto, todo é chamado de corpo do texto. Vamos lá ao outro gênero textual, reportagem. A reportagem é um dos gêneros textuais jornalísticos, assim tem como principal missão informar, que é o principal objetivo também da notícia. Para cumprir sua tarefa tão importante, a reportagem desempenha uma função social e deve estar sempre a serviço da comunicação, assim como a notícia. Diferentemente do que acontece com a notícia, a reportagem pode escolher como tema um assunto que faça parte da realidade das pessoas. A reportagem é um texto que não precisa acontecer um fato agora, eu tenho que divulgar ele agora. O autor da notícia, ele tem que ser extremamente rápido, porque aconteceu o fato agora, se ele divulgar daqui a pouco, ele já perdeu o leitor. Alguém já divulgou na frente dele. E a reportagem é aquele texto que requer mais tempo para a produção. Então, o repórter, o qual produz a reportagem, ele tem mais tempo, ele pode selecionar um assunto que é do interesse de todos.
Ele pode escolher algo que é centralizado e trabalhar com aquele tema de forma minuciosa, com bastante tempo. A reportagem não fica velha. A reportagem ela tem mais prazo para escrita e o prazo de validade dela é maior. Se eu for te informar a quantidade de mortos pelo coronavírus, não pode ser reportagem, porque esse dado ele vai cair, ele vai mudar. Na reportagem eu só tenho aqueles dados que são fixos ou que perduram por muitos anos. Características da reportagem. Pode ser expositivo, informativo, descritivo, narrativo, aí vem um aqui, ó, opinativo. Então, quando nós falamos em fato e opinião, na notícia não inclui opinião em forma nenhuma, de hipótese nenhuma. Na reportagem pode incluir. São textos mais longos e assinados pelos próprios repórteres. Se o repórter dá a sua opinião, ele assina, tá? Ele assina porque aquela opinião é de quem? De onde que está vindo esse sentido? Também escrito em uma linguagem simples, clara, dinâmica e de acordo com a norma culta. Quando eu digo uma linguagem dinâmica, eu estou dizendo que ela segue a norma culta, porém pode ter indícios de informalidade. Pode ser uma linguagem que busca aquela aproximação com o leitor, tá? Ele pode ter indícios de informalidade. Vai além da notícia. Então, eu pego aquela notícia e trabalho em cima dela, eu faço uma reportagem bem mais completa. Vou dar um exemplo. Coronavírus surgiu na China, em meados de dezembro. Então, eu pego esse fato, né, que assolou uma doença que já está assombrando o mundo inteiro, praticamente, que a doença já chegou em várias partes do mundo. Então, eu pego o fato que foi explícito em uma notícia, que é o fato do coronavírus ter surgido na China, e lá é um país que já, entre aspas, se recuperou dessa doença, desse vírus. Então, eu pego esse fato e aí eu estudo todos os caminhos pelos quais o coronavírus passou. E quando eu estudo isso, eu vou ter mais tempo de produção, eu estudo sobre a Itália, eu estudo sobre a Europa, eu estudo sobre o coronavírus até a chegada no Brasil. E aí, a partir do momento que eu estudo todos esses países e a explanação do coronavírus nesses países, aí eu produzo uma reportagem. Aí eu produzo algo mais completo, algo mais detalhista, algo mais minucioso. Isso é uma reportagem. Agora, o fato de um primeiro caso de coronavírus em Patrocínio, primeiro caso de coronavírus em Guimarães, né, que surgiu ontem. E aí? Isso é notícia porque tem que ser dado na hora. Agora, a reportagem é aquele texto que eu tenho um prazo maior. Dentro da reportagem, eu posso ter entrevistas, eu posso ter imagens para completar, eu posso ter os infográficos, gráficos de quantas mortes, quantos casos em cada país. Observe na televisão que a gente tem inúmeros recursos para completar uma reportagem. O repórter ele entrevista determinada pessoa, ele passa uma imagem, ele é até uma referência de um meme, atualmente é passado em reportagens. Então vamos lá, vai além da notícia, pois apresenta elementos mais sofisticados, além de dispor de variados recursos linguísticos. São esses que eu acabei de falar. Pode apresentar levantamento de dados e uma análise sobre eles. Então, é uma análise de um gráfico, é a análise de um infográfico, é a análise de uma entrevista, é a análise de um fato. E o uso do discurso direto e indireto. Repetindo, discurso direto é aquele que reproduz a fala exata. A fala exata do meu entrevistado. Discurso indireto é aquele que faz referência à fala de alguém.
Estrutura da reportagem. Possui a mesma estrutura da notícia, podendo ter alguns elementos visuais, como nós já dissemos, fotografias, infográficos, gráficos, legendas, enfim. A reportagem é um texto mais livre. Então, aquela estrutura da notícia tem título, tem linha fina. O lead, ele já não é obrigatório aqui mais. Eu tenho que dar aquelas informações contidas no lead, porém ele não é obrigatório aqui mais. Tá? O lead ele vai ser de forma sutilmente colocada em meio ao corpo do texto. O repórter que cria uma reportagem, ele é livre para a relação das notícias da informação passada. Vamos ao exemplo. Bullying. É preciso levar a sério ao primeiro sinal. Linha fina. Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de educadores atentos para evitarem consequências desastrosas. Percebam que ele não está falando, a Andréia Barros, ela não está falando de um fato específico de bullying. Ela está falando do bullying de forma generalizada. Entre os tantos desafios já existentes na rotina escolar, está posto mais um. O bullying escolar, termo sem tradução exata para o português, tem sido cada vez mais reportado. É um tipo de agressão que pode ser física ou psicológica, ocorre repentinamente e intencionalmente e ridiculariza, humilha e intimida suas vítimas. Conseguem perceber a diferença? Que a reportagem ela trata de um assunto mais amplo, um assunto que é do interesse de todos, e ela não fala de um fato específico. Para Andréia produzir um tipo de texto como esse, ela não precisou produzir da noite para a tarde, da noite para o dia. Ela simplesmente teve um tempo para estudar, ela teve um tempo para analisar alguns casos de bullying em escolas diferentes, em situações diferentes, para depois ela produzir o seu texto. A reportagem, aqui eu coloquei só o primeiro parágrafo. Olha aqui. Ninguém sabe como agir. Está entre aspas. Isso se trata de um discurso direto, porque eu reproduzi a fala exatamente da promotora Soraya Escorel. Nesse caso, olha aqui outro caso. As escolas geralmente se omitem. Os pais não sabem lidar corretamente, as vítimas, testemunhas se calam, até diferenças individuais. Eu tenho a reprodução exata da fala. Eu tenho a reprodução exatamente da forma que a pessoa se colocou para dar a entrevista, para completar a notícia. O discurso indireto já não tem essa propriedade, ok? Então, esse texto é uma reportagem que foi mais trabalhada. Para a gente terminar, tem um panorama aqui entre os dois gêneros textuais e as semelhanças e diferenças. Vamos lá, notícia. Apresenta um fato de forma simples e objetiva. A reportagem questiona causas e efeitos de um fato determinado. Qual o fato? O bullying. Quais as causas desse bullying? Quais os efeitos que esse bullying traz? Eu só tenho na reportagem. O fulano de tal sofreu bullying em determinada escola ontem. Foi a notícia. O que esse bullying vai acarretar na vida dessa pessoa é uma reportagem. Factual, apuração e publicação imediata. Conteúdo válido a curto prazo. É o que eu disse, a notícia fica velha. Tá? A reportagem não. Reportagem, apuração extensa, com prazo maior para a elaboração de conteúdo válido a longo prazo. Então, os dados do bullying são dados que mudam com o tempo, mas se eu disser que, 10%, 15% dos estudantes sofrem bullying, esse dado, ele vai mudar com o tempo? Vai, mas ele requer um prazo maior de mudança. De 10% não vai passar para 30% amanhã. Ele simplesmente vai passar para 30% daqui a um tempo, só que ele requer um prazo de mudança, não é tão imediato quanto a notícia. Conteúdo no modelo de pirâmide invertida.
Conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações. Então, o repórter ele é livre para criar a sua reportagem na ordem que lhe convier. Pessoal, então agora nós vamos fazer os exercícios da apostila, página 97, número 1 ao 5 apenas, tá? Vocês vão fazer para mim as respostas no caderno. Já já eu lhe chamo para a conferência para olhar o caderno e olhar os exercícios. Esse horário vocês podem terminar pelo menos o caderno, tá? Assim que vocês acabarem de assistir a esse vídeo, vão lá na conferência pelo menos para me falar como é que tá, se já terminou no caderno, se vai demorar. Tudo bem? Até a próxima!